transforme em graça, poder e virtude sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 e 2, está a mensagem que Deus nos deu para esta noite. E eu quero que você prepare o seu coração para essa mensagem, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu gostaria hoje, conforme eu conversei com os nossos pastores, de ungir todos vocês em tempo oportuno na oração. Mas espero que Deus deixe, né? Então eu quero me programar para ministrá-los rapidamente, para orar e ungir todos vocês antes que vocês vão embora hoje. E Deus me deu essa palavra em Êxodo capítulo 4, versículo 1 e 2, com um tema. Nós vamos discorrer sobre várias situações dentro dessa palavra. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, um cajado, respondeu Moisés. E o tema da pregação desta noite é: o que você tem nas mãos? Pergunte para quem está do seu lado: o que você tem nas mãos? Faça ele refletir sobre essa pergunta. Olhe nos olhos e pergunte: o que você tem nas mãos? Essa palavra será um desafio para nós, porque o Espírito Santo quer nos encher de tal maneira, Ele quer trabalhar de tal maneira, que como eu comecei ministrando na quarta-feira passada, no culto de quarta, quem estava aqui sabe, eu falei sobre Moisés, e lugares naturais para nós se tornam lugares sobrenaturais para Deus. Deus não trabalha no místico, Deus não trabalha no fantasioso, Deus trabalha em situações naturais. Deus trabalha quando você está tomando sorvete. O extraordinário acontece quando você está tomando banho. O extraordinário acontece em uma roda de conversa. A oportunidade aparece quando você conhece alguém. Então, lugares naturais para nós são potenciais lugares de milagres para Deus em nossas vidas. E o grande desejo de Deus é saber o que você tem nas suas mãos. Olhe para as suas mãos mais uma vez. Fique olhando para elas, perguntando a si mesmo: o que você tem nas suas mãos? Às vezes estamos duvidando de nós. E essa pergunta ela é muito relevante. Olhou para a sua mão? Além dos calos e das rugas, o que é que você tem mais em suas mãos? Essa pergunta ela é muito relevante para nós hoje, porque ela nos faz refletir sobre o que estamos fazendo com o que Deus nos deu. A cada pessoa que está aqui nesta noite, Deus deu algo específico para você. Alguns, a habilidade de cantar. A outros, a habilidade de pregar. A outros, a habilidade de ensinar. A outros, a habilidade de tocar. A outros, a habilidade de dançar. A alguns, a capacidade de interpretar. A outros, a capacidade de escrever. A outros, a capacidade de compor. Então não há uma pessoa que entrou aqui nesta noite que esteja com suas mãos vazias. Quando nós nascemos, Deus nos enche de ferramentas, sejam elas naturais ou aprendidas, mas sempre seremos portadores das ferramentas de Deus. E o mais incrível, que baseado naquilo que eu preguei quarta-feira agora no culto, é que Deus quer usar aquilo que você faz com suas mãos naturalmente. Aleluia. Porque quando entregamos a Deus os nossos talentos, quando entregamos a Deus os nossos dons, aquilo que é natural passa a ser totalmente sobrenatural. Amém. Moisés, quando foi chamado por Deus naquela montanha que ele estava habituado a ir,
que ele ia toda semana, ele ia todos os dias levar as ovelhas do seu sogro Jétro para pastarem. E provavelmente, enquanto elas pastavam, Moisés, ali sentado, glorificava a Deus, lembrava do seu testemunho de vida, lembrava da vida boa que tinha no Egito, e que agora tivera que fugir, e estava vivendo em uma outra realidade. Agora Deus lhe dá a esposa e responsabilidade. Moisés, o príncipe, que se tornou pastor. Em uma das subidas ao monte natural, para levar as ovelhas para naturalmente pastarem, deu de cara com o sobrenatural. Ele viu uma árvore envolta em fogo, mas que o fogo não a consumia. E ele, espantado com aquilo, porque não era habitual, ele nunca tinha visto aquilo, de dentro da árvore sai uma voz: Moisés. Moisés corre para ver, e Deus diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Lugares comuns podem tornar-se lugares santos quando a presença de Deus chega. Pessoas comuns podem se tornar sobrenaturais quando a presença de Deus chega. Você passa a não reconhecer algumas pessoas quando a presença de Deus chega. E eu venho nessa noite dizer que na sua vida, na sua casa e na sua família, a visita de Deus chegará e coisas sobrenaturais começarão a acontecer, e ninguém vai conseguir discernir o que Deus está fazendo na tua vida. Então Moisés vê tudo aquilo, fica maravilhado em Deus. Mas o que a Bíblia vai dizer? Deus diz: Moisés, eu sou o Senhor teu Deus. Moisés, deixa eu fazer um lembrete na tua consciência. Eu sou Yahvé. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e o Deus de Israel. Moisés fica maravilhado porque ele está vendo uma presença tão poderosa. E Deus fala assim: Moisés, você vai libertar o povo do Egito. Como? Eu era príncipe, não consegui fazer nada. Agora, por um acaso, como um pastor de ovelhas, vou conseguir fazer? Não é porque você está fazendo, escute, porque isso é muito poderoso. Não é porque você está fazendo o que está fazendo hoje que o propósito para o qual você foi criado foi anulado. Você fez besteira, você se distraiu, você foi por outros caminhos, mas Deus irá encontrar você, e aquilo que Ele determinou para a sua vida será de fato a tua vocação, será de fato a realização do propósito de Deus sobre o seu coração. Então Moisés, agora com a cabeça preocupada, ele diz para Deus: muito bem, muito bem. E se eu for, e quando eu chegar no Egito eles disserem: quem é esse Deus? Ou melhor, será que ele apareceu mesmo a você? Moisés está preocupado em mostrar as coisas para as pessoas. Deus está focado no propósito que Ele mesmo estabeleceu. Então Moisés pergunta para Deus: e se eles duvidarem? Deus poderia ter feito um monte de coisas. Deus poderia ter feito como Jesus, soprado sobre ele, e ele recebeu um poder, assim como aconteceu com os discípulos quando foram cheios por Jesus, que receberam o Espírito. Mas ele olha para Moisés e ele pergunta: o que você tem nas mãos? Moisés, de uma forma insignificante, responde: eu tenho nas minhas mãos um cajado, eu tenho nas minhas mãos uma vara. E Deus disse: pois bem, jogue esta vara no chão.
A Bíblia diz que quando Moisés jogou a vara no chão, conhecemos a história, ela se tornou uma serpente. Moisés se assustou e aí pegou pela cauda dela e novamente está um cajado na mão de Moisés. E Moisés fica assustado com aquilo que Deus está revelando a ele, porque Deus não usará pessoas a não ser com aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. E talvez você ache insignificativo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, talvez você ache insignificante aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aliás, outros ministérios são mais sedutores. Por que fazer apenas isso se eu poderia cantar? Por que fazer somente isso se eu poderia pregar? Por que não visitar? Por que não orar? Por que não ungir? Porque Deus colocou algo na sua mão que ninguém vai saber fazer. Deus colocou algo na sua mão e Ele espera esse louvor da sua mão. Deus colocou algo dentro de você e Ele espera esse louvor de dentro da tua alma. Então Moisés, ao perceber que tinha uma arma poderosa nas mãos, vejam que quando o povo saiu do Egito, Deus não se esquece, irmãos, das conversas que tem conosco. Nós temos uma amnésia espiritual terrível, mas Deus não se esquece das conversas que tem conosco. Lá na frente, o povo agora está cercado, Faraó atrás, o Mar Vermelho na frente, do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha também. E aí Moisés vai orar: Senhor, Senhor. Deus responde o que para Moisés? Nada. Por que clamas a mim? Por que você ainda está orando, Moisés? Nós já conversamos. Agora é hora de fazer acontecer. Agora é hora de fazer milagres. Aleluia. Se tem algo nas tuas mãos, irmão, é hora de começar a operar milagres, sinais e maravilhas. Se Deus te deu, Ele garante. Se Ele te entregou, Ele vai garantir o milagre. Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Deus não trocou a ferramenta da mão de Moisés. Quando Moisés, pastor Mike, isso me arrepia todo, ousou desobedecer uma ordem explícita de Deus, ele desobedeceu com um talento. Quando Deus falou, toca nas águas, e ele bateu na rocha, foi com a mesma ferramenta. Então, você pode usar a ferramenta que Deus te deu para construir coisas, e você pode usar a ferramenta que Deus te deu para destruir coisas. Mas para qual propósito você foi estabelecido pelo Senhor? Moisés, por que você está orando? Ah, Senhor, eu achei que tinha que fazer aquela mandinga, aquela... Por que clamas a mim? Toca nessas águas. E quando o cajado bateu nas águas, a Bíblia diz que o mar se abriu. Você só está vendo o mar, você só está vendo o gigante atrás, você só está vendo as montanhas, mas Deus está dizendo: olha para as suas mãos, olha para as suas mãos, porque aí eu já coloquei provisão. Aleluia! A bênção de Deus não está em outro lugar, já está aí dentro de você, e ela vai começar a crescer, e ela vai começar a brotar. Deus é especialista em transformar mendigos em reis. Deus é especialista em transformar mulher estéril em mãe. Deus é especialista em fazer paralíticos andarem. Deus é especialista para abrir o olho do cego. Deus é especialista em pegar famílias derrotadas e destruídas e salvá-las. Deus é especialista em pegar homens do crime, lavá-los da sua misericórdia e transformá-los em pregador. Deus é especialista em pegar pessoas desenganadas pelos médicos e levantar como profeta para gerações e gerações. Deus não se perdeu, Ele ainda lembra da conversa que Ele teve com você. Deus ainda lembra. Então o mar abriu e o povo de Israel passou por causa de um homem. Os
usando a ferramenta. Fala para quem está do teu lado, usa a ferramenta. Use a ferramenta. Use a ferramenta. Então, Deus disse para Moisés que usasse o seu cajado para fazer milagres e liderar o povo de Israel. E este povo foi parar no lugar que Deus tinha estabelecido, por causa de um homem que compreendeu que ele tinha algo. Você não está vazio. Você está preocupado. Você está dizendo: Senhor, por favor, me mostre uma saída. Ele já colocou a saída nas suas mãos e vai prosperar. Vocês lembram do bastão de Arão? Quando tiveram inveja da família de Moisés, então foram cortados bastões e colocados em um lugar, e a palavra era: o bastão que florescer, esses são os escolhidos. Pois esta noite, esta noite tem bastão florescendo, tem brotos aparecendo em sua ferramenta. Aleluia. Muita gente com cajado seco, mas vai começar a florescer. Vai voltar a autoridade para a tua vida. Você não vai apenas cantar, você vai abrir a boca e o céu vai balançar. Tem gente que só canta e não acontece nada, mas tem gente que vai abrir a boca e Deus vai levantar do trono e vai dizer: ele entendeu, ele voltou a louvar, ele voltou a me adorar. Tem gente que orava e não ora mais, mas vai levantar essa madrugada e ele vai dizer: voltou, ele voltou a orar, ele voltou a buscar, ele não orava mais em casa, ele não ungia mais a família, mas agora, amanhã, segunda-feira, estará ungindo a porta da entrada da casa, estará ungindo o carro, ungindo tudo que vem pela frente, e Deus dizendo: ele voltou, ela voltou a usar a ferramenta que eu dei. Mas sabe qual é o maior problema de nossas vidas? É esquecermos do nosso, pararmos de produzir e começarmos a querer afiar a ferramenta dos outros. Fala para quem está do teu lado: cuida da tua ferramenta. Faça bem feito o seu trabalho. Não. Então Moisés liderou o povo. Uma outra pessoa que nós podemos encontrar de forma semelhante, a Bíblia diz que todos os dias ao amanhecer, em 1 Samuel capítulo 17, todos os dias ao amanhecer, um gigante se levantava, virava para Israel e gritava: não tem homem aí, não tem nenhum homem que possa lutar comigo. E ele fazia isso de manhã e de tarde, e o exército de Israel está tremendo. Saul, o rei de Israel, está acovardado, porque Deus já tinha rasgado a ferramenta dele e entregado para outro. Mas o menino, diga comigo, o menino, mais forte, o menino, com seus 16 para 17 anos, está indo para a guerra, não para lutar. Ele está indo para a guerra para entregar, aleluia, suprimentos, queijo, leite para os seus irmãos que estavam na batalha. Este menino, com 16 anos, também era um pastor. Deus é especialista em pegar pessoas e botar no campo para treinar. Tem muita gente que só quer subir, mas Deus primeiro te fará descer. Amém? Ninguém que não cuide de ovelha poderá ser rei. Ninguém que não cuide de ovelha poderá ser príncipe. Eu disse aos pastores aqui: quem já é pastor é, quem não é, vai ter que dar fruto. Quem não pastoreia um grupo de 10, não consegue multiplicar para 15, não tem chamado pastoral. Vocês compreendem isso? Davi, ele está lá cuidando das ovelhas do pai, mas a Bíblia diz que veio um urso, e ele pegou esse urso, matou o urso e pegou a ovelha de volta. E não obstante a isso, eu estou falando de um menino de 15, 16 anos. Não obstante a isso, a Bíblia diz que também veio um leão, e ele pegou o leão pela barba e matou o leão, tirou a ovelha da boca dele. Ele tinha uma tenra idade. Mas quando ele vê aquele gigante xingando o exército do Deus vivo, ele olha e ele diz assim: por que ninguém ainda foi enfrentar esse gigante?
E começam a querer questionar Davi. Davi diz assim: olha, o que me interessa não é sobre vocês. Não é que ele está chamando vocês de banana. Não é que ele está dizendo que Israel não tem nome. Não é que ele está dizendo que o rei de Israel é covarde. A única coisa que eu vim aqui lembrar vocês é que ele está desafiando o Deus vivo. Não esqueça o seu Deus, não esqueça o seu Senhor. E a Bíblia diz que Davi agora está indo caçar confusão. Diga, caçar confusão. Ele diz para os seus irmãos: eu irei e eu vencerei esse gigante. Davi, você está maluco? Ninguém está indo, eu irei. Davi vai até o rei e diz: meu Senhor, eu irei lutar contra esse gigante. O que Saul tinha na mão? Saul tinha a sua espada e a sua armadura. Ele pegou a sua espada e a sua armadura e mandou vestir em Davi. E sabe o que aconteceu? Incomodou Davi, não deu certo. Ele teve que tirar. Irmão, você não precisa imitar ninguém. Você não precisa querer ser igual a ninguém. A sua armadura é sua e a minha não serve para você, mas a sua vai servir para o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então Davi rasga a sua armadura, tira a armadura de Saul e ele desce para o rio. E agora, irmãos, o que Davi tem na mão? 5 pedras. O que Davi tem na mão? 5 pedras. Davi tem? Uma funda. No riacho ele tem 5 pedras. Aí a Bíblia vai dizer que Davi tinha em suas mãos, de frente para o gigante, uma funda e uma pedra. Irmãos, se você for ver o tamanho da lança de Golias, o peso da lança de Golias tinha o poder de esmagar um homem. Nenhum homem daquela época era capaz de lançar a lança de Golias. Nenhum homem era capaz de usar as suas armas. Mas agora, diante de Golias, com dardos, lanças, couraça e espada, está uma criança sem armadura, com um badoque, um estilingue na mão e uma pedra, para lutar contra esse grande gigante treinado. Irmãos, não se assustem com as armas do inimigo. Certifique-se que você está com a arma que Deus te deu, e ela vai funcionar. Não importa se já fizeram um boneco seu para espetáculo. Não importa. Não importa. Não importa se o seu nome já está na boca do saco. Também não importa. Não importa onde botaram o seu nome. A única coisa que importa é que tem uma arma poderosa na tua mão. E nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E nenhuma língua vai te condenar. Aleluia. Certifique-se que está usando a arma certa e Deus vai fazer acontecer. Amém? Aleluia. Então aquele gigante olhou para a criança e disse assim: não é
tremendo, louve. Tô tremendo, louve. Tô com medo, louve. Meu louvor invade os céus, ele solta. Deus vai na frente, abrir o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, damos força e consultar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Presta atenção que é o pregador. O pregador vai ficar pensando nas coisas de doido. Aleluia! Presta atenção no que eu vou te dizer. Continua cantando. Quando a pedra sai da mão de Davi, parece que eu estou vendo o pastor Mike, meninos. Deus cochichando no ouvido da pedra. Se é que a pedra tem ouvido. Deus dizendo: tem um buraquinho lá, tem um buraquinho lá, tem um buraquinho lá. Vai lá, minha filha, vai lá, minha filha, vai lá, minha filha. A pedra está indo, a pedra está indo, a pedra está indo, a pedra bate na testa do gigante. E o que era impossível aconteceu, o que ele usou, o que ele tinha na mão. Você tem uma arma poderosa na tua mão, então começa a usá-la nesta noite. E o gigante caiu. Não precisou de nenhuma mandinga. Ele só precisou usar aquilo que Deus tinha dado nas suas mãos. E quando o gigante caiu, a Bíblia diz que ele vai lá e pega a espada do gigante. Ei. A cova que cavaram para você, eles vão cair nela. A arma que trouxeram para te matar, eles vão morrer com ela. Porque o Senhor está contigo. Davi corta a cabeça do gigante e continua. Então louve. Israel, acorda com medo de Davi. E o gigante está caído. Davi olha para Israel e diz: eu não falei? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém escapar. Ele trabalha para ninguém descobrir. Caminha contigo, ele acha não. Comece a cantar. Davi é um exemplo de como podemos usar o que temos nas nossas mãos para glorificar a Deus. Deus não quer usar outra coisa. Deus quer usar você com a habilidade que Ele te deu. Você tem habilidades naturais que precisa agora desenvolvê-las de modo a se tornarem sobrenaturais em Deus. Amém? Aleluia! Se você cantava apenas por prazer, cante agora pelo Espírito. Se você orava apenas como exercício de prática cristã, ore com paixão. Se você jejuava apenas para dizer que estou jejuando, jejue pela glória, jejue para receber graça, jejue para receber poder. Se você orava em línguas apenas para dizer eu tenho dom de línguas, ore em línguas batalhando espiritualmente. Levante-se contra o inimigo, levante-se contra o adversário. O inimigo já sabe seu jeito de falar, o inimigo já sabe seu jeito de orar, o inimigo já sabe onde você vai, ele sabe o seu pecado. Aquele que ele não sabe é que existe algo poderoso dentro de você que vai ser despertado essa noite. Então, levante a sua mão, abra a sua boca e comece a receber a graça e a autoridade e a ousadia de Deus. Aleluia! Use o que está nas suas mãos. Use. Amém? A Bíblia nos fala de uma mulher, uma viúva, que ao chegar na hora de ofertar, quem sabe ficou constrangida. Vendo tanta gente ofertar muito, depositar muita coisa no gasofilácio. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando
moedas. Diga, 2 moedas. E mesmo sendo pobre, ela deu a Deus tudo que ela tinha. Porque tudo que vem na nossa mão não é nosso, é de Deus. E quando essa mulher deu apenas as suas 2 moedinhas, tinha uma pessoa especial olhando a oferta. Aquilo que você acha que é pouco, mas se é o que você tem, Jesus está lá para receber. Jesus está lá para receber. Amém? Qual é a oferta da sua mão para Deus? Ela deu as 2 moedas a Deus, mesmo sendo pobre. Ela é um exemplo de como podemos usar o que temos nas mãos para glorificar a Deus, mesmo parecendo pouco. Sabe, eu fico olhando as irmãs, quando acabam alguns trabalhos na nossa igreja, pela manhã, ou de sábado para domingo, ou de terça para quarta, que o salão da igreja precisa ser usado no outro dia. Eu fico vendo que algumas pessoas sempre ficam para varrer, para lavar, para passar um pano, para empilhar e desempenhar cadeiras. Sempre ficam algumas pessoas, e por muitas vezes sempre ficam as mesmas pessoas. E às vezes eu olho e o Espírito Santo fala para mim: algumas dessas pessoas não têm nenhum ministério na igreja. Às vezes Deus fala isso para mim. Algumas dessas pessoas não têm nenhum ministério na igreja, mas eu amo quando a vejo limpando para mim, arrumando para mim, distribuindo as cadeiras para mim, subindo as mesas para mim, fazendo tudo para a minha glória. Meu irmão, se um dia você tiver que levantar uma cadeira dessa por obrigação, deixa que eu vou arrumar. Se você tiver que subir e descer uma mesa com raiva, se vai te atrapalhar, não vai, porque o Senhor está vendo algumas pessoas fazendo para Ele, para a glória dEle, para a honra do nome dEle. Não importa o tamanho do que você faz, se é para Ele, Ele está de pé recebendo e dizendo: obrigado, meu filho, eu vou te honrar, eu vou te abençoar e vou liberar bênção sobre a tua vida. Essa mulher não perdeu a oportunidade de fazer para Deus. Então, quando você abre a sua casa para um GC, quando você deixa de qualquer jeito, porque já está enjoado do GC, Deus também está vendo. Mas quando você lava a sua casa, quando você lava o seu quintal, mesmo com dor, no pior dia, você fala: meu Deus, hoje é dia de GC, é o dia que eu acordei pior. Mas você deixa a casa bonitinha. Enquanto você limpa, você ora em cada cadeirinha, em cada centro, dizendo: cada pessoa que sentar aqui será abençoada. Cada pessoa, os copos da sua casa, vai consagrando: Senhor, cada pessoa que beber qualquer coisa nesses meus copos será tremendamente abençoada. Amém? Deus está vendo a sua pequena oferta. Você acha que é pequena, mas sua oferta é grande, amém? Abrir a casa é uma grande oferta, e Deus está recebendo. Preste atenção. Do anfitrião, Deus recebe o GC quando ele acorda. Você que é anfitrião do GC, escuta. Deus recebe a oferta do seu GC quando você acorda. E com que coração? Senhor, hoje é um dia de alegria nessa casa. Presta atenção, irmãos. Onde há um GC, a vida e vida de Deus. Em muitas casas só há tristeza e dor, mas na sua casa a presença e a graça de Deus. Os ministros de louvor e intercessão e diáconos de célula
Deus recebe o seu GC quando você acorda. E quando você diz, hoje é o dia, e não, hoje é o dia. Deus colocou algo nas suas mãos, e era para estar fluindo muito mais, muito mais. E Ele quer fazer acontecer na sua vida. Sabe, Valdinei, quando você sai da Zona Sul para o GC, antes de você chegar na diretriz, o Senhor já recebeu a sua fé. Quantas igrejas não tem hoje? Mas quando você pega esse monte de condução para chegar aqui, o Senhor já está recebendo a sua fé. A preocupação de Deus é com que coração estamos fazendo as coisas. Então, mesmo que pareça pouco, faça. Mesmo que pareça que é o mínimo, faça. Amém? Amém? Enquanto você não vai lutar com o gigante, pastoreia, vai para o campo, cuida das ovelhas, aleluia. Enquanto você não vai libertar Israel do Egito, vai servir Jetro, vai servir outras pessoas, chega perto de alguém e honra, chega perto de alguém e abençoa, vai treinando para o propósito, vai treinando. Mas eu quero falar de uma outra viúva, uma viúva desesperada, que chegou até Eliseu e disse: querido, meu marido morreu, deixou um monte de dívida e meus 2 filhos agora estão para ser levados escravos. O homem de Deus olhou para ela, que a esperança dela era o quê? Que esse homem fosse conversar com a pessoa que ela devia e dizer: você não tem coração não, rapaz? Você não tem vergonha na cara? O marido dela morreu, agora você quer levar os filhos como escravo? Não, Deus não trabalha com dó. Deus não vai te abençoar com dó de você. Amém? Não adianta chegar de joelho e dizer: sou teu filhinho, Senhor, eu não merecia, estou triste, estou chateado, ai, ai, ai. Não, tem que chegar ao trono da graça com firmeza, tem que chegar ao trono da graça com confiança, dizendo: eu sou teu filho, Pai nosso que estás no céu, eu estou aqui porque sou teu filho, e a tua palavra diz, e se a tua palavra diz é verdade, vai ser real e vai acontecer na minha vida. Deus não abençoa ninguém por dó. Então Eliseu poderia ir à casa do cidadão e dizer: toma vergonha na sua cara, rapaz. Não. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que é que você tem? Pergunta para quem está do teu lado: o que você tem? O que você tem? E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aquela mulher falou assim, presta atenção na resposta: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eliseu olhou para aquela mulher e falou assim: essa crente é confusa, parece o português do Brasil. Não, eu fui. Não, sim, eu quero. O Rafael que faz muito isso comigo. Eu estou falando com o Rafael, não sei o que. Sim, não. É imperceptível. Você já conversou com pessoas assim? Você bebeu essa água? Sim, não. Então aquela mulher fala para Eliseu: a tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Calma, mulher, vamos separar as coisas. Não é que você não tem nada, você tem um pouco de azeite. Deus não deixa ninguém sem nada, porque Deus trabalha naquilo que Ele coloca na nossa mão. Deus não deixa ninguém sem nada. O pouquinho que está na tua casa é o suficiente para o milagre. Aleluia! O 1% de saúde é suficiente para restaurar os 99 que estava comprometido. Aleluia! Então vai na tua casa, glória a Deus, vai na tua casa com o que você tem na mão, pega vasos emprestados, enche de azeite com a porta fechada. Tem milagre que vai acontecer dentro de casa com a porta fechada. Aleluia! Tem milagre que você vai ver primeiro, oh glória a Deus. Tem milagre que a sua família vai experimentar primeiro, depois as outras pessoas vão dizer: o que aconteceu foi a mão poderosa de Deus. Então aquela mulher foi para dentro de casa, vocês já sabem, com o que tinha na mão ela pegou um monte de vasos e ela começou a encher os vasos emprestados. Encheu. Quando acabaram os vasos, o azeite
parou. A unção que Deus liberou sobre a tua vida só vai parar de fluir se parar de ter terreno para o seu coração. Se Deus te deu o dom de cura, sai botando a mão na cabeça do povo, sai orando, sai procurando o doente, liberando cura sobre a vida dele. Pastor, e se ele não for curado, irmão, não é problema seu. Você só tem que orar e declarar. Ora e declara, ora e declara, ora e declara. Porque aonde tiver alguém doente, Deus vai usar você para restabelecer a saúde. Amém? Sabe, as pessoas, você chega para as pessoas e canta um louvor para alguém na rua. Agora eu vou fazer um desafio. Cantar aqui é fácil demais. Agora, na sua rua, no seu trabalho, canta para alguém. Exerce o teu ministério fora do templo. Moça, posso cantar um louvor? E você vai ver o que Deus vai fazer. Chegou alguém desesperado, não compra a briga, não entra na pilha. Posso fazer uma oração por você? Enquanto houver terra, o Senhor está disposto a plantar coisas novas. Não é sobre o que fazemos aqui dentro, é sobre o que fazemos lá fora. Então o azeite parou. Ela volta para o homem de Deus e diz assim: está tudo certo, só não deu para encher mais porque acabou os vasos. E o homem de Deus olha para ela e diz assim: então vai, vende todo o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Não era pouca coisa, era muita coisa. Deus está te dando talentos, e esses talentos vão sustentar não só sua vida espiritual, mas sua vida material e financeira também. Usa o talento que Deus te deu. Usa o talento que Deus te deu. Ele usou o azeite para salvar a vida daquela mulher e dos seus filhos. E Ele pode usar o que tem na sua mão para salvar todas as famílias da terra. Talvez você esteja aqui como um novo convertido, dizendo: meu Deus, eu nem conheço a Bíblia e Deus já quer me usar assim. Porque você não conhece a Bíblia ainda, porque você acha que aceitou Jesus agora. Agora você entrou na família de Deus, mas o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então daqui a pouco o poder vai se manifestar através da tua mão também. Então essa mulher recebeu a bênção de Deus, porque ela deu tudo que ela tinha em suas mãos. Mas tem uma outra viúva, a viúva de Sarepta. É quando Deus quer usar o que tem nas suas mãos para abençoar outras pessoas. O homem de Deus está passando na cidade de Sarepta. Presta atenção. Estava uma crise desgraçada. Não chovia, não tinha mantimento. E o profeta Elias, o homem de Deus, falou para Deus: Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida? E aí Deus diz o seguinte: olha, na cidade de Sarepta, que não era um bom lugar, tem uma viúva que vai sustentar você. Se fosse nos dias de hoje, você já pensava o quê? Viúvona rica? Cadê os jovens? Viúvona rica, a velha da lancha para cima, né? Mas Elias sabia que lá em Sarepta não tinha ninguém rico. Ele sabia que o caldo lá estava fervendo, não tinha nada. Né? A viúva já com o carro. Mas Elias sabia que lá não ia encontrar nada disso. Quando ele chega em Sarepta, ele vê aquela senhorinha catando cavacos, pequenos pedaços de madeira e restos de árvore. E aí ele diz para ela assim: querida, diga-me o que você tem na sua casa, diga-me o que você tem na sua mão. E ela diz para o homem de Deus: a tua serva não tem? A tua serva não tem? Você subestima o que você tem.
Você subestima o que Deus entregou na sua vida. Nem era para você estar aqui, meu irmão. Você subestima. Aí o profeta tem que arrumar a conversa de novo. Calma. Não é que você não tem nada. Diga para mim de novo o que você tem. Eu tenho uma tigela com azeite e outra com farinha. E eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho, e depois que a gente comer, a gente vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa: lugar que tem profeta não morre ninguém. Quando o profeta chega, a vida chega junto com o profeta. Amém? Então ele olha e diz assim: não coma, faça primeiro para mim. Que loucura! É preciso ter muita fé. Não coma, faça primeiro para mim. Imagina Deus falar isso para você. Faz primeiro com o pastor. Ah, que se dane o pastor, né, Jesus? Por favor. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Até desvia da igreja. Hã? Até desvia da igreja. Até desvia da igreja, Caio. Não suporta ver os profetas sendo honrados, abençoados. Só que quando nós honramos os profetas, toda a honra volta para nós. O profeta comeu quantas vezes na casa da viúva? Responde para mim. Uma vez. Do lado de cá. Quantas vezes o profeta comeu na casa da viúva? Quantas vezes o profeta comeu na casa da viúva? E quanto durou o azeite e a farinha na casa da viúva? Para o resto da vida. Você não entendeu o que Deus quer fazer? Você não precisa ficar paparicando o profeta, paparicando o pastor. Você só precisa honrar e dizer: é isso nesse lugar e aquilo naquele lugar. E o resto Deus vai fazer. Quando Elias acabou de comer o bolo, ele chegou para aquela mulher e disse: a partir de agora nunca mais vai acabar o azeite da tua botija e a farinha da tua panela, e nunca mais acabou. Deus usou o que ela tinha, pediu o que ela tinha e multiplicou o que ela tinha. Você compreende isso, meu irmão? Ela usou o azeite para fazer para os outros e não para ela. Ela decidiu honrar os outros e não a ela. Mas ela glorificou a Deus e Deus a abençoou. Diga graças a Deus. Eu já estou concluindo, irmãos. Mas eu quero fechar falando de Jesus pregando para uma grande multidão. Agora não é mais nenhum profeta. Agora é Jesus pregando para uma grande multidão. Já? Jesus está pregando para uma grande multidão. E quando começa a ficar tarde, os discípulos falam: não dá para mandar esse povo embora. Eles vão morrer de fome no meio do caminho. Eles não comeram nada aqui. Mas uma criança, diga comigo, uma criança com uma boa mãe saiu de casa preparada. Você pode sair de casa. Você sabia que você pode sair de casa e salvar muitas pessoas com isso que está na sua mão? Amados, aquela criança foi ouvir Jesus preparado e a mãe dele falou assim: ó, esse negócio de sermão de Jesus demora muito, cidadão. Então, vou colocar na tua lancheira aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Vou botar aqui, que quando você tiver fome, você vai ouvindo o pão da vida e comendo o pão de trigo. Só que o menino não comeu, ó. Jesus estava tão lindo, a mensagem estava tão poderosa, que o peixe e o pão continuou na lancheira. Oh, glória a Deus! E aí, aquele menino não sabia, mas ele saiu de casa para salvar o dia de mais de 5.000 pessoas. Você não sabe para que Deus chamou você. Você está limitado no seu projeto. Você está limitado na cidade de Tiradentes. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Deus pode soprar o seu nome nos 4 cantos da terra, porque pelo que eu saiba, o céu ainda é de Deus, a terra ainda é de Deus. Aleluia! Irmãos, o menino está inocente, ele não sabe de nada. E aí Jesus fala assim: responda, filho, glória. Enquanto Deus fala para a viúva,
uva, faz o bolo para o profeta. Deus olha para o profeta e fala assim: problema de vocês, quero falar com o senhor. Mata a fonte do bolo. Aí alguém diz assim: Senhor, não tem nada aqui. Como assim não tem nada? Para de dizer que não tem nada, irmão. Tem. Pastor, por favor, me compreenda de verdade. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta no banco. Pastor Flamecena, me perdoa. Então eu vou dizer a verdade. Eu não tenho sofá, eu não tenho guarda-roupa, eu não tenho uma mesa decente. Pastor, me perdoa. Então eu vou dizer a verdade. Eu não tenho nada. Deixa eu confrontar a sua suposta verdade com a vontade e a verdade de Deus. Você tem algo muito precioso. Você tem vida. Ainda tem vida aí. E aonde a vida a graça, onde a vida a propósito, onde a vida a milagre. A milagre, irmão, acelerando com você. Então aquele menino pegou os 5 pães e os 2